Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar o nosso estudo do EAD, livro 4, né? Aqui pela nossa TV Amélie Boudet, a TV da nossa sociedade Amélie Boudet, de estudo e divulgação da doutrina espírita, a minha casa espírita, né? Bom, antes de nós iniciarmos, vamos cumprimentar quem já está aqui, né, nos bastidores. Ninguém se animou ainda de vir comigo para o estúdio, né? Eu espero que alguém se anime e venha, mas por enquanto nós temos apenas o pessoal nos bastidores, né, assistindo pelo YouTube. Vamos lá. Maria Cláudia. Oi, Maria Cláudia, tudo bom, querida? Boa noite, que bom que você está aqui, né? Miriam Becker também aqui conosco. Oi, Miriam, tudo bom? Que bom que você está aqui. Muito bem, pessoal. Bom, como ninguém se animou ainda, né, para estar aqui comigo no estúdio, eu mandei o link para vocês, é só entrar naquele segundo link que eu coloquei no nosso grupo, né? E aí logo vai estar aqui comigo no estúdio. Mas como vocês não se animaram ainda, eu então farei a nossa ambientação e talvez até a leitura do Evangelho, né? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o livro para a nossa ambientação. Vou fazer a ambientação do livro Vida Feliz, né? Da Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Pereira Franco. E nós vamos ler o textinho da Joana, que é de número 78, tá? 78. E diz o seguinte: se uma dificuldade surge impedindo-te a caminhada, não percas tempo. Detém o passo e contorna o obstáculo. Se algum problema inesperado ameaça o teu equilíbrio, não te aflixas. Silencia a revolta e busca solucioná-lo conforme as tuas possibilidades. Se alguém a quem amas mudou de conduta em relação a ti ou abandonou-te, mantém-te sereno. O rebelde e o desertor, com as suas atitudes intempestivas, já perderam a razão. Permanece em paz. O que agora percas, conseguirás mais tarde. Quanto te aconteça, sabendo te portares, será sempre para o teu bem futuro. Lindo, né?
Graças a Deus. Muito bem, gente. Então, vamos agora. A Miriam Becker já entrou, está aqui conosco no estúdio, né, Miriam? Que bom que você resolveu entrar. Então, se prepare que você, depois da prece, lerá para nós, então, né, um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, se puder, ok? Então, vamos lá. Agora, a nossa prece. Oi. Diga, Miriam. Foi por isso mesmo que eu entrei, para te ajudar um pouquinho, mas depois eu vou voltar para o YouTube, tá? Tá bom, tá bom. Muito bem, então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, né? Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta noite para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização desse estudo. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também, Pai, pela bênção dessa encarnação, quando podemos corrigir os nossos erros cometidos no passado, nos reconciliar com os inimigos e buscar nos tornar pessoas melhores. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na noite de hoje. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, de todos esses espíritos amigos que coordenam os nossos estudos, começamos agora o nosso estudo do EAD, livro 4. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Miriam, querida, então, por favor, leia para nós agora um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Ok. É do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O mandamento maior. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima, que fora da caridade não há salvação. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Muito bem. Agora a amiga vai sair que vai voltar para o YouTube, né, amiga? Porque você disse que o sinal é melhor pelo YouTube, né? Muito bem, gente. Ok, então, querida. Vamos cumprimentar também. Tchau, tchau. Vamos cumprimentar também a nossa querida Patrícia. Oi, Patrícia. Que bom que você está aqui conosco, né? Boa noite, querida. Que bom que você está aqui. Muito bem, gente. Vamos, então, pegar o nosso livrinho, né? O nosso EAD, livro 4, e vamos abrir, né? Vamos abrir lá no roteiro 5 do módulo 3, né? Roteiro 5, né? Módulo 3, que é os vícios e as virtudes. É o tema do módulo 3. E o roteiro 5 que nós estamos estudando fala justamente do poder transformador da prece. Os objetivos, né, desse roteiro 5, o poder transformador da prece, é destacar a importância e benefícios da prece e também identificar as características da prece. Nós já vimos aqui nos subsídios, né, o item 1, a importância da prece. Item 2, características da prece. E hoje nós vamos iniciar o item 2.1, maneira correta de orar, ok? No meu livro está na página 155. Espero que todo mundo tenha se achado, né? Todo mundo se achou por aí? Muito bem. Então, vamos lá.
roteiro 5, o poder transformador da prece, subsídios, item 2.1, maneira correta de orar. Os espíritos sempre disseram a respeito que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Gente, isso com certeza, né? Com certeza. O que você vai dizer? E aí eu vou dar um recadinho para aquelas pessoas que às vezes ficam envergonhadas de fazer a prece, né? De agradecimento. Gente, não importa o que vocês vão falar. Importa o que vocês estão sentindo no coração, né? O que importa realmente é o que você está pensando, o que você está querendo transmitir. Você teve um bom estudo, você ficou feliz com as coisas que você aprendeu, que você conversou, que você discutiu durante o nosso estudo? É isso. Obrigada, Senhor, por tudo que eu pude aprender na noite de hoje. Pronto, já está tudo certo, né? Não precisamos de palavras rebuscadas, não precisamos de palavras difíceis, nada disso. Só precisamos externar o que estamos sentindo naquele momento, né? Então, os espíritos sempre nos dizem isso, né? A forma, né? Ou seja, o modelo da prece, a forma, com palavras assim, palavras assim, isso não vale de nada, tá? O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um, segundo suas convicções e da maneira que mais o toque, né? Da forma como você quiser, da forma como o seu coração estiver pedindo para você orar, né? Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras, né? Com as quais o coração em nada tome parte. Às vezes a pessoa faz assim um monte de preces repetidas, aquelas decoradas, né? Aí vai rezar, de repente, 10 Pai Nossos, 20 Ave Marias, né? Gente, isso não tem valor nenhum. Não é a quantidade de vezes que você repete uma oração que tem validade. Porque, na maioria das vezes, quando você está recitando uma oração decorada, você não está prestando a menor atenção no que você está dizendo, né? Você, no máximo, está contando quantas vezes você já rezou a Ave Maria e quantos Pai Nosso você fez. Mas o seu coração, efetivamente, não está conectado, né, com aquelas palavras. É uma coisa que sai automático de você, é decorado, não sai do seu coração. Agora, quando nós falamos uma prece, né, quando nós nos conectamos verdadeiramente com Deus, a gente eleva o pensamento, a gente pensa no que vai falar, é óbvio que essa prece ela é muito mais verdadeira, né? Porque você pensou o que você ia falar. O que eu quero agradecer? O que eu quero pedir a Deus? O que eu estou assim, louvando a Deus por causa de quê? Né? Então, você veja que quando você não usa preces, né, previamente estabelecidas, previamente escritas, ensaiadas, você fala verdadeiramente com o seu coração. E são essas as preces que realmente atingem, né, seu objetivo, porque você coloca o seu sentimento nelas, né? Então, é muito lindo, né? Os espíritos jamais prescreveram, presta atenção, os espíritos jamais prescreveram qualquer forma absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem algum embaraço para externar suas ideias, pois algumas pessoas não acreditariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. E aí, gente, uma coisa super interessante, né? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, esse capítulo 28 é coletânea de preces espíritas. Aí alguém vai dizer assim, mas o Espiritismo não diz que não tem que fazer prece decorada, né? Não é para decorar aquela prece, aquelas preces que estão lá. Aquelas preces são, de uma certa forma, para orientar o nosso pensamento, né? Porque, como ele coloca aqui, algumas pessoas não conseguem muito bem
organizar as suas ideias, organizar o seu pensamento. E eu nunca havia experimentado esse tipo de situação, sabe? Mas, em 2021, né, eu estive com um ente querido muito enfermo, com Covid, e veio, inclusive, a desencarnar de Covid. Eu não conseguia orar, eu não conseguia organizar os meus pensamentos para orar por ele, sabe? Então, eu peguei o Evangelho e fui lá para o finalzinho, capítulo 28, Prece pelos Enfermos. E ali eu comecei a ler aquela prece, né? Pensando na pessoa, no meu ente querido que estava enfermo, e ali eu consegui realmente organizar as minhas ideias. Porque a minha mente estava muito confusa, né? Com a preocupação, com tudo isso. Então, naquele momento, naquela situação, eu entendi o quanto aquelas preces que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, o quanto elas são úteis e o quanto elas nos auxiliam nesses momentos em que a nossa cabeça está tão perturbada, está tão preocupada com determinada situação que a gente não consegue nem pensar direito, né? E aí serviu. O que eu não decorei. Não sei exatamente o que diz, eu precisaria pegar o Evangelho outra vez. Mas, para mim, naquele momento, foi extremamente útil, porque eu consegui organizar as minhas ideias, né? Com base naquela orientação que estava ali, naquelas palavras que estavam ali. E consegui orar pelo meu ente querido que estava enfermo, né? Então, o que acontece? Os amigos espirituais dizem isso, né? Que os espíritos jamais prescreveram, né, qualquer fórmula absoluta de prece. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço, dificuldade para externar suas ideias, pois algumas pessoas não acreditariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. E aí nós temos aqui um exemplo de prece, né? Um exemplo de prece. Vejamos essa prece aqui. Qual é? Vejamos. Está no livro Pai Nosso, né? Ditado pelo Espírito Meimei, essa prece, no capítulo da prece, página 103, né? E Meimei faz a seguinte prece: Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Assim seja. Lindo, né? E aqui, você veja que Meimei, aqui ela colocou exatamente o que nós temos que pensar, né? Pedir em teu nome para que a força dos nossos desejos não perturbe os teus desígnios, né? A execução dos teus desígnios. Ou seja, o que tem que acontecer é aquilo que Deus determina. Não o que a gente deseja, mas o que Deus determina. E o que Deus determina é sempre o melhor para nós, né? Todas as preces fervorosas são boas, né? O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios. É aquilo que eu falei, né? Todas as preces são boas de todos os cultos, de todos os segmentos religiosos, desde que você esteja dizendo o que está saindo do seu coração. E não apenas o que sai da boca, né? Ou seja, aquela coisa decorada, repetitiva, decorada, que você faz 10, 20, 15, 30 vezes, repetindo a mesma coisa, não é? Sem que o seu coração tenha qualquer conexão com aquilo que está sendo dito. Você está dizendo de forma automática e impessoal, né? Então, os espíritos, né? O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos,
quando ditas de coração e não de lábios. Não impõe nem reprova nenhuma, né? Deus, segundo ele, é grande demais para repelir a voz que lhe implora ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro, né? Ou seja, não existe nenhuma fórmula específica para orar, né? Nada diz que nós devemos orar, de repente, dentro de um templo, que nós devemos orar ajoelhados, que nós não possamos orar deitados, né? Que nós não possamos orar sentados. Não existem fórmulas com relação a isso. Nós temos que ter em mente que nós devemos estar conectados com Deus, né? Que nós devemos estar falando com sinceridade aquilo que a gente deseja apresentar a Deus. Eu penso que nós devemos sempre nos posicionar como alguém que está conversando com um amigo muito querido, né? Com um amigo muito querido, está se abrindo com aquele amigo muito querido e pedindo que ele te oriente, que ele te ajude, que ele te auxilie, de repente, a passar por determinada dificuldade, né? Então, nós sabemos que a prece, você pode fazer a prece por você mesmo, pelos outros, você pode fazer a prece para agradecer, a prece para pedir, a prece para louvar, né? Então, o importante é que nós tenhamos, né? Tenhamos o sentimento, né? O real sentimento naquilo que a gente está falando, né? Então, ele diz: o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios. Não impõe nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é grande demais para repelir a voz que lhe implora ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema, né? Ou seja, que reprove, que lance uma maldição às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus, né? Ou seja, vamos imaginar que uma pessoa tem assim um livrinho só de várias preces, né? Do seu culto religioso, né? Do seu segmento religioso. E aí, quem fizer uma prece que não esteja ali, uma prece diferente, uma prece que venha da própria coração e tudo mais, aí não vai servir aquela prece. Óbvio que não é assim, né? Quem pensa assim desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prenda a uma fórmula, né, é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Deus está muito acima disso, né? Deus está muito acima. Então, é óbvio que a forma, né, a fórmula da prece não tem importância alguma. O que importa realmente é a sinceridade com que você ora, né? A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura tende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através do coração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita, né? Ou seja, a sincera atitude, quando a alma realmente, o espírito, né, está verdadeiramente conectada com a prece, ele não vai fazer nada mecânico, né? Ele não vai fazer nada repetitivo, nem mecânico, decorado. Ele vai falar aquilo que sai do seu coração, né? Do seu coração. Agora vamos ao item 2.2, né? A prece não nos isenta das provações. Isso aqui é muito interessante porque algumas pessoas oram para que Deus tire de seus ombros o fardo que elas estão carregando, né? Mas nós temos que pensar que o fardo é nosso, né? Se ele está nos nossos ombros, ele é nosso. Por algum motivo, pode ser até que nessa existência a gente não tivesse assim, muita coisa a ver com isso,
né? Mas se veio parar nos nossos ombros, com certeza era onde ele tinha que estar, né? Talvez tenha vindo parar nos nossos ombros de uma maneira indireta, né? Mas se veio parar nos nossos ombros é porque era onde tinha que estar, né? Nós podemos não encontrar a razão desse fardo estar nos nossos ombros agora, né? Mas a razão, se a gente não encontra agora, a gente vai encontrar numa vida anterior, né? Com certeza a gente fez alguma coisa lá atrás que agora está resultando nessa colheita, né? E aí não tem como escapar, né? A Patrícia está nos dizendo aqui, quando se tem intimidade com o Pai, a coisa flui. Exatamente, né, Patrícia? É aquilo que eu falei, né? Quando nós formos orar, nós temos que nos colocar como se estivéssemos conversando com um amigo querido, com um irmão mais velho, né? Com aquela pessoa que você confia 100%, né? E você espera obter aquela orientação, aqueles conselhos, né? Aquele ombro amigo para você se aconchegar um pouquinho e descansar a sua cabeça, né? É assim que nós temos que entender os momentos de oração, os momentos de comunicação com Deus, dessa forma, né? E aí, então, ele fala que a prece não nos isenta das provações. E tem 2.2. Se é do interesse do aflito que a sua prova siga o seu curso, ela não será abreviada a nosso pedido. Ou seja, se eu tenho que passar por determinada situação, não adianta eu pedir a Deus para tirar aquele problema do meu caminho, porque eu vou ter que passar por ele, né? Mas seria ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica, né? Gente, nós temos que lembrar uma coisa muito importante, né? Quem sabe de tudo é Deus. Quem sabe exatamente daquilo que nós precisamos é Deus. Porque Deus conhece a nossa história toda, desde o momento da nossa criação. Ele sabe tudo que nós fizemos, tudo que nós vivenciamos. Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos corrigir. Ele sabe exatamente aquilo que nós semeamos e que agora precisamos colher, né? Aí alguém pode dizer assim, mas ninguém sabe mais da minha vida do que eu. Como? Tem certeza? Tem certeza que você sabe tudo da sua vida? Se eu te perguntar o que você fez, ou que roupa que você estava usando no dia que você estava com 10 anos de idade, em determinado dia que você estava com 10 anos de idade, você não vai saber de jeito nenhum. Existem muitas coisas que a gente já esqueceu, já apagou da nossa mente. Então, se a gente não consegue lembrar nem o que nós fizemos nesta existência, imagine em outras. Não é? Mas quem sabe de tudo é Deus. Deus sabe de tudo. No livro da nossa vida, nós mal conhecemos esse capítulo agora. Agora, Deus conhece todos os capítulos, né? Todos os capítulos que precederam a este capítulo, né, que nós estamos escrevendo agora, né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente pede não é o que nos convém. Aquilo que a gente pede não é o melhor para nós, né? Então, nós temos que aprender a fazer a seguinte coisa. Pedir, sim, ninguém está impedido de pedir. Mas pedir, e ao mesmo tempo em que nós estivermos pedindo, nos submetermos ao que Deus decidir. Senhor, eu peço isso, isso e aquilo. Porém, se o senhor achar que não, isso não me convém, que seja feita a sua vontade. É assim que tem que ser, né? É assim que tem que ser. Então, vejamos. Se é do interesse do aflito que a sua prova siga o seu curso, ela não será abreviada a nosso pedido. Mas seria ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Não vamos desanimar. Você pediu, Senhor, meu Deus, eu não quero passar por isso e aquilo. Eu não quero continuar nesse emprego porque meu chefe é muito grosseiro, muito intransigente. Gente, nós podemos até pedir. Mas se a gente não conseguir arrumar um outro emprego e tiver que continuar naquele com chefe grosseiro, intransigente, é porque é aquilo que a gente precisa. Não é? É aquilo que a gente precisa para desenvolver a paciência, a humildade, a resiliência e, quem sabe, espiar
erros cometidos em vida anterior, onde você pode ter sido um chefe grosseiro e intransigente. Não é? Então, a gente tem que entender isso. Né? Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe suavize o amargor. Né? Ou seja, já que a coisa continua, né, que a gente não conseguiu se livrar, arrumar um outro emprego, tem que continuar ali, então a gente pode conseguir, sim, pode pedir, pode orar a Deus, pedindo que nós tenhamos força, coragem, paciência e resignação para passar por aquilo. Né? O que de mais precisa aquele que se acha aflito é o quê? Resignação. Coragem. Sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçar a prova. Ou seja, se você não se vê diante da situação, se você não se coloca com paciência, com resignação, né? Com submissão à vontade de Deus, você fica revoltado, você fica reclamando o tempo inteiro, né? Ah, Deus esqueceu de mim, me deixa aqui nesse inferno, né? Obviamente você não aprendeu nada. E aí vai ter que recomeçar, né? Vai ter que recomeçar a prova. É, pois, sobretudo, para esse objetivo que se deve dirigir os nossos esforços. Quer pedindo que os espíritos bons lhe venham em auxílio, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos. Quer, enfim, assistindo materialmente, se for possível. Ou seja, alguém que vem para você e fala de determinada situação, de determinado problema, de determinada dor, o que seja, né? Nós vamos ajudar essa pessoa de acordo com as nossas possibilidades. E aqui, Kardec nos fala, né? Nós podemos pedir, né? Que os espíritos bons venham ao auxílio dessa pessoa e dando mais coragem, dando apoio moral, né? Conselhos, encorajamento, ou até mesmo, se possível, assistindo materialmente a ela. A prece, neste caso, pode também ter um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com vistas de fortalecer o moral. Gente, quando nós oramos, né, nós fixamos o pensamento em determinada coisa, nós oramos por alguém, nós estamos enviando a essa pessoa também uma carga fluídica positiva. Então, se ela está meio desanimada ou quebrada, essa nossa vibração positiva em favor dela vai cair sobre ela como se fosse um bálsamo, né? Como se fosse luz que vá energizando essa pessoa para que ela tenha força de continuar na sua caminhada, na sua luta, né? Então, a prece também tem esse poder, o poder de transmitir energias renovadoras à pessoa por quem a gente está orando, né? Vamos ver aqui, a Patrícia nos colocou uma observação aqui. Até para pedir, precisamos saber o que, para não perdermos o ensejo. Ah, sim, Patrícia, exatamente. Né? Aquela questão que eu falei, né? A gente pode pedir tudo, né? Mas nem tudo nos convém. Então, como nós não sabemos, né? Às vezes a gente tem uma ideia muito equivocada daquilo que seria bom para nós, né? E aí a gente pede determinada coisa, fica fixado naquela ideia, e aí quando não acontece, você fica chateado e frustrado, né? Ah, Deus não gosta de mim, Deus esqueceu que eu existo, aquelas coisas que a pessoa costuma falar. Mas nós temos que orar daquela maneira que eu falei, né? Nós temos que pedir, podemos pedir muito bem a Deus determinadas coisas, ajuda, disso e daquilo, né? Mas nós temos que ter em mente que Deus sabe mais de nós do que nós mesmos, né? Então, ele irá nos possibilitar, a nos ofertar aquilo que nos for conveniente, né? Eu me lembro de uma passagem no livro, se eu não me engano, Boa Nova, em que Maria de Nazaré estava acompanhando Jesus, né, no momento do Calvário. Ela caminhava ao lado de Jesus naquela situação horrível, Jesus passando e carregando aquela cruz, todo flagelado, sangrando, né? E Maria, em desespero por ver seu pobre filho tão bom e inocente sendo flagelado daquela forma, ela orou muito a Deus.
e pediu que Deus livrasse seu filho daquela situação. Porém, ela disse: Senhor, livra meu filho disso, mas se não for possível, que seja feita a sua vontade. Vocês vejam a submissão de Maria aos desígnios divinos. Ela, como mãe, pedia que Jesus livrasse o filho dela daquela dor, daquele tormento, daquela morte terrível. Mas, ao mesmo tempo, como alguém que se submetia à vontade divina, ela dizia que, se não fosse possível livrar o filho dela daquela situação, que ela se submetia à vontade de Deus. Porque nós temos que ter em mente que tudo que Deus faz está certo. Tudo que Deus faz está certo. A gente pode não entender no primeiro momento. A gente pode ter realmente dificuldade de compreender o porquê daquilo. Mas algo que nós temos que ter absoluta certeza é que, se aconteceu, aconteceu porque Deus permitiu que acontecesse. Se aconteceu daquela forma, é porque era a melhor forma para todos nós. Então, não podemos efetivamente nos esquecer dessa situação. E aí continuamos. Diante da prova, orar, envidando meios de transformá-la, transformá-la em experiência benéfica. Olha isso. Diante da prova, nós podemos orar, envidando meios de transformar aquela prova numa experiência benéfica. Gente, é ou não é? Às vezes passamos por cada situação difícil, desafiadora. E depois nós vamos ver o quanto aquilo nos burilou. O quanto aquela experiência serviu para nos preparar para determinada situação da vida. Para nos preparar para determinada situação da vida. Então, nós temos que entender tudo como um eterno aprendizado. Como um eterno aprendizado. E não como castigo de Deus. Não, Deus não castiga ninguém. Deus educa. Então, tudo aquilo que a gente vivencia faz parte do nosso currículo, Faz parte das matérias que a gente tem que aprender, E, às vezes, a gente só aprende com a mestra dor. Mas nós somos matriculados naquela matéria, Nós precisamos estudá-la, A tal história, não adianta pedir para Deus tirar o fardo dos nossos ombros. Ele vai tirar do seu ombro, vai colocar no ombro de quem, se o fardo é seu? O que nós podemos pedir a Deus é que fortaleça os nossos ombros para que nós tenhamos condições de carregar aquele fardo, que é nosso. Que é nosso. Afinal de contas, nós estamos carregando a colheita daquilo que nós semeamos lá atrás. A colheita é nossa. Então, eu tenho que carregar o fardo da minha colheita. Então, diante da prova, orar, envidando meios de transformá-la em experiência benéfica. Diante da penúria, orar, desenvolvendo o serviço que a desfaça. Diante da ignorância, nossa, gente, diante da ignorância, quanta ignorância nós vemos no mundo diariamente, em diversas situações, Diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, procurando medicação, diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando a medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Olha isso, gente. Diante da dificuldade, olha isso.
E quem não viveu ou não está vivendo no momento determinadas dificuldades com relação a isso ou aquilo, não é? Então, diante da dificuldade que se nos apresenta no momento, né, vamos orar, aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Disse-nos o Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que, em tudo, se faça o bem que nos cabe fazer, né? Olha que trecho lindo, vou ver onde é que está esse trecho. Originalmente está no livro Bênção de Paz, né? Ditado por Emmanuel para Francisco Cândido Xavier, né? É o capítulo 59 do livro Bênção de Paz, de Emmanuel, né? E aí, gente, vamos agora para o item 2.3. A prece não dispensa esforço para superar os desafios da vida. Já vimos que a prece não nos isenta das provações, né? Não adianta orar para pedir para tirar o fardo do meu ombro, porque ele não vai ser tirado, porque aquele é meu, né? E agora vimos também que a prece, vamos ver agora, que a prece não dispensa esforço para superar os desafios da vida. Lembra, gente? Ajuda-te que o céu te ajudará. Não é? Ajuda-te que o céu te ajudará. Você está desempregado, né? Não adianta você ficar orando, pedindo a Deus que o emprego caia no seu colo. Não vai cair. Mas se você orar a Deus, pedindo que te auxilie a encontrar um emprego, você sair, você batalhar, você fizer pesquisa, deixar currículo, perguntar um, perguntar outro, não é? Você vai conseguir. Agora, se você ficar inerte, apenas achando que a oração vai te trazer um emprego na porta de casa, não vai. Né? É a mesma coisa, né? Aquelas pessoas que, de repente, estão querendo conseguir determinado emprego, estão querendo, de repente, passar numa prova do vestibular, ou passar num concurso, que seja, e ficam orando para Deus. Alguns até oram para parentes desencarnados, coitados, como se eles tivessem esse poder, né? E aí pedem que os ajudem a passar no concurso, que os ajudem a passar no vestibular. Gente, não é isso que nós temos que pedir. Né? Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que estudar. Nós temos que estudar, queimar as nossas pestanas, lá nos dedicar aos estudos, né? E o que nós podemos pedir a Deus é que, na hora do exame, nós tenhamos calma, serenidade, tranquilidade, para que possamos, né, colocar ali no papel tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós aprendemos. Né? Porque ninguém vai receber, né, uma aprovação de graça. Né? Nós vamos, sim, ser ajudados, mas vamos ser ajudados, né? Como eu falei, com calma, com serenidade, com confiança, né? Com aquela tranquilidade para fazer o estudo, lembrando de tudo que estudou. Algumas pessoas falam assim, me deu um branco, estava tão nervoso que me deu um branco. Né? Vamos ser ajudados no sentido de não dar esse branco, né? E a gente poder lembrar de tudo que estudou na hora que for fazer o exame. Né? Mas sem estudar, não dá. Isso me lembra o caso também de Divaldo, né? Divaldo conta que quando ele começou a fazer as palestras, ele parece que fez uma palestra
E na hora que ele foi fazer essa primeira palestra, o espírito se apresentou ao lado dele e foi dizendo tudo que ele ia falar. E ele pegou, fez assim a palestra. Aí ficou empolgado, né? Ficou empolgado e pensou, né? Pensou, tá tranquilo. Nessa palestra, quando essa primeira que ele fez, ele se preparou e tal, para fazer a abordagem do tema e tal. E na hora o espírito apareceu e foi falando tudo para ele. E aí ele achou que ele não precisava se preocupar, que ele não precisava estudar para fazer as palestras. Que na hora o espírito aparecia e dizer tudo para ele. E aí ele foi, na segunda. Foi fazer a palestra e não estudou nada, não se preparou. E aí chegou aquele monte de pessoas para ouvir, né? E ele não saía nada da sua cabeça, da sua boca, não conseguia falar nada. Não conseguia falar nada. Ele ficou assim, o que eu vou dizer, o que eu vou falar? Nada me vem à cabeça. E ele ficou aqueles segundos, né? Mudo, diante da plateia, sem falar nada. Assim, entrando meio que desespero diante daquela situação, e ele viu o espírito ao lado dele. Né? Viu o espírito ao lado dele, e aí o espírito falou para ele, olha, dessa vez eu vou lhe ajudar. Mas a próxima vez que você não se preparar, você vai ficar sozinho. E aí, daquela vez, ele foi ajudado. E aí, diz ele, nunca mais deixou de estudar quando tinha que fazer uma palestra. Né? E é exatamente assim. É o ajuda-te que o céu te ajudará. Nós temos que fazer a nossa parte. A partir do momento em que nós fizermos a nossa parte, o céu nos ajudará. Os amigos espirituais nos ajudarão de acordo com aquilo que a gente precisar, de acordo com o nosso merecimento. Né? Então, a prece não dispensa esforço para superar os desafios da vida. No versículo 7º do capítulo 7 dos apontamentos do apóstolo Mateus no Evangelho, diz-nos Jesus: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em linguagem de todos os tempos, isto quer dizer: desejai ardentemente, e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto dos vossos anseios, e tê-lo-eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate. Trabalhar, agir e servir, para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona. Né? Então, gente, é aquela coisa, né? Eu faço minha prece, Senhor, me proteja, agora eu tenho que sair, né? Eu vou sair, proteja de todo mal, essa cidade tão violenta, isso e aquilo. Você faz a sua prece e você sai. Só que você sai, e aí você simplesmente vai para uma zona de extremo perigo. Uma zona onde todo mundo sabe que ali existe uma situação de muita bandidagem e coisas assim. E aí você entra naquele ambiente. O que você quer? Você quer que a espiritualidade faça em torno de você um campo de força, crie em torno de você um campo de força para que você não seja atingido por nada naquele ambiente? Você procurou. A sua prece, pedindo que os amigos espirituais te protegessem, ótimo, sim, vão te proteger. Mas se você também buscar se proteger, mas se você não se proteger, como é que vai ser? Não é? Então, gente, o ajuda de que o céu te ajudará é extremamente importante. Nós precisamos entender.
aquele entendimento superficial. Jesus disse, batei e abri-se-vos-á, pedis e obtereis. Não, isso aí é um entendimento muito superficial. Nós vamos pedir e seremos atendidos, bater e a porta se abrirá, desde que a gente faça por onde. Né? Desde que a gente faça por onde. Porque nada nos será ofertado de graça. Nada. Né? Nada. Na floresta mental em que avança, o homem frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas que o golpeiam de rijo, compelindo a fadiga e a irritação. Sejam elas, né? Sejam elas, essas vibrações subalternas, provenientes de ondas enfermiças partidas dos desencarnados em posição de angústia e que lhe partilham o clima psíquico, ou de oscilações desorientadas dos próprios companheiros terrestres, desequilibrados a lhe respirarem o ambiente. Ou seja, nós estamos nesse planeta de provas e expiações, né? E aí, como ele fala aqui, né? Uma floresta mental, né? A gente está passando ali, né? E sofrendo influência de todos os lados, influência dos espíritos, influência dos encarnados, porque os pensamentos vão sendo projetados, né? Em ondas. E se são pensamentos bons, que nos envolvem e tudo mais, a gente pode se sentir bem. Mas se são pensamentos, uma pessoa que está pessimista, que está para baixo, que está deprimida, ela vai ter aqueles pensamentos, né, negativos de depressão e tudo mais, e vai ficar irradiando aquilo. Espíritos também maldosos ou também deprimidos também vão ficar irradiando aquilo. E nós podemos muito bem nos deixar envolver por todo aquele turbilhão de emoções, né? E aí o que ele fala? Na floresta mental em que caminha o homem, frequentemente ele se vê de frente a vibrações subalternas, a vibrações inferiores, que o golpeiam. Né? A gente é atingido por essas vibrações. Lembrando que o apóstolo Paulo falou que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas encarnadas e desencarnadas. Né? Então, essas vibrações que nos atingem nos compelem à fadiga e à irritação também. Né? Sejam essas vibrações provenientes de ondas doentias, enfermiças, que vêm de espíritos desencarnados, em posição de angústia, né? E que vão partilhar esse clima psíquico enfermiço conosco, né? Sobretudo se nós sintonizarmos, né? Na mesma faixa vibratória, ou também podem ser oscilações desorientadas dos próprios companheiros encarnados. Então, gente, é muito interessante, né? É muito interessante porque, às vezes você está até relativamente tranquilo. E aí você acorda e já tem uma determinada pessoa no seu ambiente doméstico, até no seu trabalho, que já começa a fazer coisas que vai te irritando, que vai te deixando descompensado, que vai te tirando do prumo, né? Então, essas ondas negativas enfermiças podem vir também de companheiros terrestres desequilibrados a lhe respirar em um ambiente, ou seja, aquelas pessoas com quem você convive. Todavia, tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. Ou seja, nós estamos sujeitos a isso, a essas ondas nocivas dos pensamentos dos espíritos desencarnados e encarnados. E quando nós sentirmos, né, que estamos começando a ficar mal, né, nós devemos recorrer ao recurso infalível da prece.
né? E aí, quando a gente elevar o pensamento, Senhor, não permita que eu me deixe envolver para essa irritação que essa pessoa está tentando me causar hoje, né? E aí a gente vai levar o nosso pensamento, né, aos planos sublimados e recolher desses espíritos bondosos, né, as ideias transformadoras que vão iluminar, que vão orientar os nossos passos em relação à evolução, né? Isso é muito, muito lindo. Vejamos o que a Patrícia tem a nos dizer aqui. Muito difícil manter equilíbrio em tempo integral nesse planeta. Tem que ser muito já, com certeza, Patrícia. Na verdade, é um exercício contínuo, né? É um exercício contínuo. É muito difícil, realmente, você manter o equilíbrio diante de determinadas situações. Sobretudo se você, de repente, mora com uma pessoa difícil, né? Com uma pessoa, às vezes, que é meio desequilibrada emocionalmente, uma coisa ou outra, e é muito difícil você lidar, né? Muito difícil você lidar. Conheço vários casos de pessoas que tratam, né? Que cuidam, né? Que cuidam de parentes que estão com Alzheimer ou parentes que estão com demência. É muito complexo, é muito difícil lidar com uma pessoa mentalmente desequilibrada, né? E os médicos mesmos dizem que o cuidador tem que ter muito cuidado para não se desequilibrar, porque é muito difícil, né? Mas nós não estamos vivenciando aquela situação de graça, né? Não estamos vivenciando aquilo sem que a gente precise e mereça. Então, é com base nesse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, é que nós devemos buscar manter a nossa paz interior, a nossa serenidade, o nosso equilíbrio, apesar de tudo. E aqui os amigos espirituais estão nos recomendando a prece, né? Que nós utilizemos a prece nesses momentos tão desafiadores que muitas vezes nós temos que vivenciar com esses parentes, né? Nessa condição de enfermidade. Vamos agora ao item 2.4 para fecharmos esse tema 2, né? Ponderar sobre o que pedir na oração. Ponderar sobre o que pedir na oração. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima. Olha que lindo. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Olha que bonitinho, né? Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do nosso coração. Semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino. Mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçado para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o bem de si mesmo. Então, gente, olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão. Pedir a Deus que nos dê a compreensão quanto aos seus planos para nós. Porque muitas vezes a gente não entende os planos de Deus para nós, né? A compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, esse plano traçado para o nosso próprio aperfeiçoamento, né? De maneira que nós possamos aproveitar essa oportunidade de trabalho e de serviço no bem de todos, que venha a ser também o nosso próprio bem. Né? Muito lindo, né? Então, vamos parar aqui no item 3, né? O poder transformador da prece. E na próxima semana nós retomamos daqui.
né? Estamos agora no finalzinho, né, do nosso tempo. Como ninguém mais se animou de entrar aqui no estúdio comigo, né? Eu então vou fazer, né? Vou fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento, ok? Senhor Deus, Pai de misericórdia, de justiça, de bondade infinitas. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre. Queridos amigos espirituais que estiveram conosco, estão aqui conosco, nos orientando, nos incluindo. Muito obrigada pela presença amiga. Muito obrigada por tudo que pudemos estudar na noite de hoje, refletir, por tudo que temos guardado agora em nossos corações, a partir do ensinamento que obtivemos na noite de hoje. Que todos nós possamos bem aproveitar tudo isso que foi dito. E que não esqueçamos jamais que a prece é o melhor recurso para as nossas vidas. Graças a Deus. E assim, minhas queridas e queridos, em nome de Deus, Jesus, de toda a espiritualidade amiga aqui presente, está encerrado o nosso estudo veário da noite de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.